Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesta solene ação litúrgica, meditamos a paixão do Senhor, intercedemos pela salvação do mundo, adoramos a cruz e comungamos do corpo de Cristo, força para viver da esperança e da vitória que nasce da cruz. Jesus oferece o dom maior de sua vida em favor de toda a humanidade. Podemos nos colocar de joelhos e em silêncio contemplemos e agradeçamos tão grande amor por nós. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de vós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa dos pecados do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito.
porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu destino. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu destino. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu destino. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente,
obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu e ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu?
Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral Diocesana, aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta cerimônia, e aqueles que nos acompanham pela FWTV. A liturgia de hoje, a liturgia da Paixão do Senhor, é a única do ano que não tem a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa. Esta é uma ação litúrgica e não a missa. Além de uma introdução silenciosa que nós pudemos participar, um momento de interiorização e de oração silencioso, a liturgia também se encerrará de forma igual, no silêncio contemplativo da morte do Senhor. E este ato litúrgico é dividido em 4 partes. A liturgia da palavra, que nós estamos acompanhando neste momento, que nos apresenta como que uma síntese das promessas que foram feitas em relação ao Messias, e depois da vida, da ação de Jesus, através do relato da carta aos Hebreus, e depois, posteriormente, a leitura da paixão do Senhor. Depois, nós teremos um segundo momento, a oração universal, a oração no qual a Igreja reza em todas as intenções do mundo, e também, durante a oração universal, será realizada a coleta para os lugares santos, para aqueles lugares que ainda hoje estão conservados, onde Jesus viveu, onde Jesus morreu e onde ressuscitou, e onde nasceu a Igreja. É uma responsabilidade nossa, de cristãos do mundo inteiro, de manter aqueles lugares que hoje passam por uma crise muito grande,
o risco de se transformarem num museu, sem a presença cristã, pelas dificuldades, principalmente em relação ao mundo islâmico. A igreja faz um grande esforço de manter famílias e comunidades cristãs ali, e é esse o sentido desta coleta que nós fazemos no mundo inteiro no dia de hoje, para manter aqueles lugares e também para manter famílias cristãs naqueles lugares. Depois nós teremos o momento da adoração da cruz. Nosso Senhor celebrou a sua Páscoa, e esta passagem da morte para a vida se deu através da morte dolorosa, humilhante, para chegar à ressurreição gloriosa. Vamos honrar a cruz do Senhor. Adoramos e agradecemos a Jesus pelo seu amor por nós, que se entregou na cruz. E finalmente, o último momento da celebração de hoje, que é o rito da comunhão. Hoje não há oferenda para apresentar a Deus, não há sacrifício. Hoje não é renovado no altar o sacrifício da cruz, mas se faz a comunhão com o pão eucarístico que foi consagrado ontem na missa da Ceia do Senhor, da Quinta-feira Santa. A leitura, longa leitura da Paixão, que nós acabamos de escutar e participar, nos introduz no mistério pascal, neste dia que nós somos chamados a fixar a nossa atenção na entrega de Jesus por nós na cruz. Jesus morre num momento determinado, numa hora determinada. Por isso essa celebração acontece às 3h da tarde. Este é o horário desta celebração, nem antes e nem depois, mas às 3 da tarde. É exatamente o momento em que no templo de Jerusalém, que hoje não existe mais, se imolavam os cordeiros destinados à celebração da Páscoa judaica. Jesus foi sacrificado exatamente na mesma hora, no mesmo momento em que no templo de Jerusalém eram sacrificados os cordeiros pascais. E a morte de Jesus nos apresenta o verdadeiro e o único cordeiro pascal, que é Jesus. O evangelista São João, a paixão que hoje nós escutamos é o texto de São João, é muito sóbrio, não fala detalhes que os outros evangelistas citam, principalmente no que se refere aos sofrimentos de Jesus. Ele não pretende, o evangelista São João, nos comover com a descrição dos tormentos atrozes que foram infligidos a Jesus na sua paixão. Mas o que ele de fato procura é nos fazer entender a grandeza do amor de Jesus, que se entrega livremente, que se oferece livremente para a nossa salvação, e faz isso por amor. Jesus está consciente dos últimos acontecimentos da sua vida, está consciente da sua missão, e por isso este relato da paixão de Cristo nos mostra um homem livre, um homem na sua mais profunda liberdade, tanto que quando vão prender Jesus, somente o prendem quando ele de fato se entrega, porque eles não conseguem sequer se aproximar de Jesus. O objetivo de São João neste relato da paixão, irmãos e irmãs, é algo bom para nós. O que São João quer nos ajudar é alimentar a nossa fé, iluminar a nossa capacidade de compreensão do mistério de Cristo, para entender o sentido misterioso daquilo que aconteceu. Por trás dos fatos, por trás dos acontecimentos dramáticos que cercam a Jesus, naquele mistério do mal,
aquele mistério da iniquidade que leva Jesus a ser traído, a ser preso, a sofrer afrontas, ofensas morais, físicas, as mais terríveis. Por detrás de tudo isso existe o amor de Deus por nós. Existe a liberdade de Jesus que entrega a sua vida pelo nosso bem. Jesus está consciente dos últimos acontecimentos da sua vida e da sua missão. Jesus, que era a luz que veio brilhar no mundo, é envolvido pelas trevas. As trevas daquela noite terrível, dramática, da sua prisão, da sua condenação e depois, no dia seguinte, da sua morte na cruz. Nós podemos fazer a leitura da paixão sob muitos ângulos. O ano passado, preparando esta reflexão, me parece tão importante no dia de hoje, me veio de refletir sobre as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus ou perto de Jesus, as diversas pessoas. Este ano me parece importante lembrar alguns gestos, algumas atitudes, alguns elementos da paixão de Cristo. Primeiro, o beijo traidor de Judas, que foi um sinal que na sua aparência representava algo, mas que na realidade não tinha o sentido que deveria expressar. O beijo na face, no rosto de quem se ama é um gesto, um sinal de amor. Mas para Judas foi um gesto de maldade. Foi a suprema falsidade de um homem procurando traduzir com os lábios aquilo que na verdade ele não desejava no seu coração. O coração de Judas era um coração que odiava a Jesus. Aquele beijo ficou como uma marca de uma traição, de alguém incapaz de expressar um sentimento puro, um sentimento autêntico pelos outros, especialmente no caso por Jesus. Um gesto representativo que na verdade não representava o seu significado. Também uma outra realidade que nós ouvimos quase no final do relato da paixão, e que antes de Jesus ir para o horto, Jesus estava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e Maria ali derrama um vidro de perfume, de nardo puríssimo, nos pés de Jesus. E depois, quando Jesus é sepultado, se providenciam cerca de 30 quilos de um tipo de perfume, para que o corpo, segundo a tradição judaica, não tivesse, quando apodrecesse, um odor tão forte. Derramando o aroma aos pés do Mestre, aquela mulher pecadora pública demonstra que amar era aquilo que ela desejava, e pecar era aquilo que ela não queria mais, na verdade, na sua vida. No lavar os pés de Jesus com o perfume, ela manifestava o seu desejo de lavar também a sua alma do pecado, de entregar o seu corpo, não mais para o prazer do pecado, mas para a graça da salvação que Jesus lhe oferecia. Aquela mulher também beijou a Jesus, mas beijou os pés. Judas beijou o rosto, Maria beijou os pés. O beijo de Judas foi o beijo da traição. O beijo daquela mulher nos pés de Jesus foi para libertá-la da traição e do pecado. Judas beijou Jesus porque queria vendê-lo. Maria beijou os pés de Jesus
porque já estava cansada de se vender, queria mudar a sua vida. Irmãos e irmãs, nós também temos o perfume da nossa vida para nos aproximar de Jesus. E podemos nos aproximar de Jesus de muitas formas e de muitas maneiras. Deus nos livre de nos aproximar de Jesus como Judas, de nos aproximar de Jesus para atraí-lo, para negá-lo, mas que Deus nos dê a graça da humildade de nos aproximar de Jesus para amá-lo e para que Ele possa transformar a nossa vida. Um outro elemento que aparece na tradição do relato da paixão de Cristo é aquela mulher chamada Verônica, que leva um lenço para enxugar a face de Jesus. Nós não temos esse texto no Evangelho, é uma tradição antiga da igreja, não se sabe nem o nome daquela mulher, porque Verônica, na verdade, não é um nome próprio, mas é uma expressão de uma realidade. Vero ícone, verdadeira imagem. Isto quer dizer Verônica. Aquela imagem que ficou gravada naquele pano é a imagem verdadeira do Senhor. Sem ter medo de ninguém, segundo a tradição, esta mulher que passou a ter este nome rompe o grupo violento dos soldados que cercam Jesus, da multidão que pede a sua morte, e enxuga o rosto do mestre coberto de sangue. Certamente este sangue todo era provindo das agressões que Jesus sofreu e de toda a violência que especialmente o seu rosto foi vítima. Aquela mulher que se aproxima de Jesus tem o vulto do Senhor gravado naquele pano. Irmãos e irmãs, quando nós nos aproximamos de Jesus, da cruz, quando nós nos aproximamos do Senhor, a sua imagem é gravada também em nossa alma. Nós também temos marcado em nós o rosto do Senhor. Nesta sexta-feira santa devemos pedir a Deus que esta face ensanguentada do Senhor, que nos mostra a grandeza do seu amor por nós, jamais seja embaçada da nossa vida, jamais seja apagada da nossa alma, este rosto sofredor do Senhor. Um outro elemento que aparece no Evangelho de hoje é aquela bacia de Pilatos, onde ele lava as suas mãos. É um sinal, um símbolo da covardia de um homem que tinha certeza que Jesus era inocente, que ele não deveria morrer na cruz, que ele deveria ser libertado e até protegido pelas autoridades romanas. Aquele homem é um covarde, e aquele símbolo do seu poder se transforma num símbolo de uma grande injustiça, de uma grande mentira. Aquele homem covarde entrou até na principal oração dos cristãos que nós recitamos, que é o credo, mas entrou não para ser para nós um modelo, um exemplo, mas para mostrar exatamente o que nós não devemos ser. Nós cristãos não devemos jamais aceitar na nossa vida a covardia. Por não ter tido a coragem suficiente, aquele homem se omitiu, permitindo que Cristo fosse condenado, ainda que nele não visse nenhum mal, nenhum pecado, nenhum erro. A bacia de Pilatos é o sinal da sua covardia. A bacia de Jesus, aquela que ele usou na quinta-feira santa para lavar os pés dos discípulos, é um sinal
do seu amor, do seu espírito de serviço. Acolhamos na nossa vida aquela de Jesus e renunciemos à covardia de sermos cristãos omissos, de sermos cristãos que têm medo da sua fé e de expressar a sua fé. Cristãos que infelizmente hoje o mundo está cheio. Cristãos que não têm mais a coragem de dizer em que e em quem acreditam. A bacia de Pilatos se transformou num instrumento para muitas e muitas almas cristãs. Finalmente, é importante lembrar a sepultura de Jesus, a sepultura nova de José de Arimateia. Por causa deste homem rico, mas de profunda sensibilidade, Cristo, Jesus nosso Senhor, não é lançado numa vala comum. Ele passa a ter o direito a uma sepultura. Para nascer, Jesus não encontrou um berço, mas para descansar na morte, lhe é oferecido um túmulo. Talvez por lhe ter faltado, na hora do nascimento, o lugar para nascer, Jesus encontrou um amigo fiel na hora da sua morte. Às vezes, irmãos e irmãs, a vida é assim. Precisa-se mais de um amigo para morrer do que um para começar a vida. Precisa-se mais de um amigo para viver do que alguém que nos favoreça, talvez, no início da nossa vida. Durante a vida, muitas vezes acontece que nós não damos valor às pessoas que temos ao nosso lado. Não damos valor às pessoas que Deus coloca na nossa vida. Não damos valor às pessoas que Deus coloca na sua igreja. E aí, quando morrem, todos se comovem e todos começam a dizer: coitado, era uma boa pessoa, vai ser insubstituível. O túmulo de Jesus nos ensina a cuidar das pessoas durante a vida, a respeitá-las, a querê-las bem, a fazer tudo o possível que nós podemos para o bem daqueles que Deus colocou ao nosso lado, seja na nossa família, seja nos nossos círculos de amizade, seja também na nossa igreja. Irmãos e irmãs, conclui a narrativa da paixão do Senhor com uma imagem silenciosa. Jesus é colocado num túmulo. Começa assim um período de silêncio na igreja. No final desta celebração, assim como nós entramos em silêncio, também sairemos em silêncio, para nos mostrar que a morte de Jesus deve nos levar a uma profunda reflexão, tanto da nossa vida, como da vida da nossa fé, especialmente no que se refere à nossa fé. Que este silêncio possa se transformar no grande grito de alegria que amanhã iremos proclamar na vigília pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a oração universal será passado a coleta para os lugares santos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelo nosso Bispo Antônio Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo Senhor nosso. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo Senhor nosso. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo Senhor nosso. Oremos por todos os governantes,
que o Senhor nosso Deus, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo Senhor nosso. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo Senhor nosso. Glória,
o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos. Às 19h30 teríamos uma procissão com o Senhor morto, mas a insegurança que o tempo nos passa, a gente deveria arrumar o som e também a unidade móvel. Então nós vamos fazer aqui na Catedral um momento assim, quem quiser vir rezar, tem a oportunidade de confissões, teremos uma pregação também, breve. Então os que estão em casa, nos vendo e nos escutando, terão a oportunidade de vir aqui também à noite. Amanhã, sábado santo, recomenda-se jejum e abstinência. Às 20h30, solene vigília pascal, com a bênção do fogo, entrada do Círio Pascal, proclamação da Páscoa, leituras e missa com a liturgia batismal. Os que gostariam de trazer uma vela com uma proteção, podem trazê-la. Nós teremos também à disposição algumas, mas seria bom que cada um trouxesse de casa a sua vela com uma proteção para não queimar as mãos e até para evitar que caia assim cera aqui no soalho da nossa igreja catedral. Mas vamos oportunizar também. Depois, no domingo, missa às 9h, solene de Páscoa aqui na Catedral, e às 19h também. Na próxima segunda, de segunda a sexta-feira, todos os padres da diocese estarão em retiro. Não haverá sacerdotes na paróquia da Catedral, como nas outras paróquias também. Sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Então, a missa não será às 15h como de costume, mas às 19h30 aqui na Catedral. Então, na próxima semana não haverá missa na cripta. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.